Se eu lhe dissesse que o cânon do Antigo Testamento não nasceu de um concílio tardio, mas de um processo orgânico guiado pela soberania do Espírito Santo ao longo de séculos, você estaria disposto a reconsiderar tudo o que já ouviu sobre a formação da Bíblia? O desenvolvimento do cânon do Antigo Testamento é um dos temas mais fascinantes da história da revelação. Trata-se de um conjunto de livros escritos e reunidos ao longo de quase 2000 anos, sem que cada autor tivesse plena consciência de como sua contribuição se encaixaria no grande plano redentivo. Cada profeta falava porque Deus havia falado. A autoridade do texto não vinha de um reconhecimento humano posterior, mas da própria iniciativa divina. Sob uma perspectiva arminiana clássica, compreendemos que a revelação é um ato gracioso de Deus que se comunica à humanidade, convidando-a a responder em fé e obediência. A inspiração não anulou a personalidade dos autores. Antes, o Espírito Santo os moveu de modo soberano, preservando sua individualidade. Assim, a formação do cânon não foi resultado de imposição institucional, mas do reconhecimento progressivo da ação divina na história. 3 elementos estruturam esse processo. Primeiro, a inspiração divina. Deus tomou a iniciativa. A razão fundamental pela qual existem 39 livros no Antigo Testamento cristão, correspondentes aos 22 ou 24 livros do cânon hebraico, é que somente esses foram inspirados. O povo não conferiu autoridade aos livros, reconheceu a autoridade que já possuíam. Segundo, o reconhecimento pelo povo de Deus. Quando um profeta entregava sua mensagem, a comunidade discernia, à luz da atuação do Espírito, que aquela palavra era do Senhor. Esse reconhecimento era imediato no contexto original e posteriormente confirmado pelas gerações seguintes. O próprio Senhor Jesus Cristo confirmou essa autoridade ao referir-se às Escrituras como normativas e irrevogáveis, como lemos em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18. Terceiro, a coleção e preservação. O povo de Deus entesourava a palavra. Os escritos de Moisés foram guardados junto à Arca da Aliança, conforme Deuteronômio capítulo 31, versículo 26. Samuel registrou acontecimentos e os colocou perante o Senhor, segundo 1 Samuel capítulo 10, versículo 25. Daniel, já no exílio, menciona os livros que continham a lei de Moisés e os profetas, em Daniel capítulo 9, versículos 2 e 6. Isso demonstra que havia uma coleção reconhecida antes mesmo do período intertestamentário. É fundamental distinguir canonização de categorização. A divisão tripartida, lei, profetas e escritos, consolidou-se mais claramente em períodos posteriores. No entanto, as evidências mais antigas apontam para uma estrutura básica bipartida: Moisés e os profetas, ou a lei e os profetas. O próprio Jesus utiliza essa expressão em Lucas capítulo 16, versículo 16, e em Lucas capítulo 24, versículo 27, abrangendo todo o conjunto das escrituras hebraicas. A continuidade profética reforça essa unidade. Moisés escreve a lei, Josué dá sequência à narrativa, Juízes retoma os eventos após Josué. Samuel inaugura uma escola profética, conforme 1 Samuel capítulo 19, versículo 20, estabelecendo uma linhagem de registros históricos e teológicos. Os livros de Reis e Crônicas frequentemente mencionam registros proféticos anteriores, indicando uma tradição literária viva e progressiva. Jeremias, antes e durante o exílio, declara explicitamente que escreveu suas profecias, como vemos em Jeremias capítulo 30, versículo 2 e capítulo 36, versículo 18. Daniel cita Jeremias reconhecendo sua autoridade. Esdras, após o exílio, retorna com os livros da lei e dos profetas. Neemias encerra o ciclo histórico. A tradição judaica posterior, refletida no Talmud, afirma que com Ageu, Zacarias e Malaquias cessou a sucessão profética. Não há evidência consistente de uma nova etapa canônica posterior. Outro ponto crucial é a diferença entre livros canônicos e outros escritos religiosos. Obras como o Livro dos Justos ou textos apócrifos possuíam valor histórico ou devocional,
mas jamais foram reconhecidos como normativos pelo judaísmo oficial. O critério essencial era a inspiração profética. Livros canônicos estabelecem doutrina, livros não canônicos podem ilustrar ou apoiar historicamente, mas não fundamentam fé. A conclusão histórica e teológica é clara. O cânon do Antigo Testamento foi formado progressivamente sob inspiração divina, reconhecido pela comunidade da fé e preservado como revelação autorizada. Não foi o homem que fez a Escritura. Foi Deus quem falou e o povo respondeu. Sob a ótica pentecostal clássica, isso também reafirma a ação contínua do Espírito Santo na história da salvação. O mesmo Espírito que inspirou é aquele que ilumina o entendimento do crente hoje. A Escritura não é apenas documento antigo, é palavra viva que continua confrontando, convencendo e transformando. E, se a formação do cânon revela a soberania de Deus na história, então confiar na autoridade das Escrituras não é um salto no escuro, mas um ato racional de fé fundamentado na revelação progressiva e coerente do próprio Deus. E agora eu lhe faço uma pergunta decisiva. Se o Espírito Santo guiou a formação do cânon ao longo dos séculos, como você tem permitido que ele guie sua interpretação hoje? Se este conteúdo ampliou sua compreensão sobre a formação do Antigo Testamento, inscreva-se no canal, compartilhe este vídeo e deixe seu comentário. Quero saber, qual desses argumentos mais fortaleceu sua convicção sobre a autoridade das Escrituras?